Boa tarde a todos. Conforme avisamos antes, estávamos aguardando só uns minutinhos para que todos consigam ter acesso à sala, tá bem? E em breve a gente já começa. Acho que a Jussara já está aí conosco, né, Jussara? Se puder dar um oizinho. Já estou, já estou. E a Jéssica também, né, Jéssica? Sim, estou aqui. Tá bom. Então, eu acho que a gente pode começar, né? Em respeito também ao horário, que a gente sabe que o horário foi definido, então, né, das 2 até as 13h30, né? E como temos muito a trocar, acho importante a gente também não se atrasar demais, a gente vai iniciando, vai dando tempo também das demais pessoas entrarem na sala, né? Então, gostaria de começar agradecendo, então, a participação de todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A ideia, né, desse encontro é a gente poder compartilhar um pouquinho com todos vocês a respeito da lei que a gente vai apresentar e que a gente vai discutir, e a gente conta, então, com algumas colegas, né, de parceria nesse momento, né? Gostaria de apresentar a vocês, então, né? Esse movimento foi uma iniciativa da Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia, organizado e articulado pelo Núcleo de Educação da subsede Serra, né, do Conselho Regional de Psicologia, tendo como ponto de referência a importância da gente deixar bem evidente e bem orientada a sociedade em relação a essa lei que foi instituída no final do ano passado e que precisa ser regulamentada, né? Então, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer também, né, a participação dos colegas do núcleo, da comissão, apresentar um pouquinho, então, vocês o núcleo, né? O Núcleo de Educação do Conselho Regional de Psicologia da subsede Serra é composto por colegas psicólogos que se dispõem a debater o campo da psicologia escolar e educacional, movendo e promovendo ações e reflexões que venham a ser relevantes para a orientação da própria categoria e da sociedade em relação a esse campo de trabalho, né? Dentro do contexto da pandemia, né, as nossas reuniões, então, estão sendo de modo online, uma reunião por mês, e dentro desse processo, então, que surgiu a ideia desse encontro e desse webinar, né? Então, agradeço aqui, particularmente, os colegas que estiveram mais envolvidos aqui com essa organização, que é o João Weber, que é o coordenador do núcleo, a Ana Paula, a Nádia de César, o Adriano, a Maria Emília, a Rosana, né? E aproveito, então, e me apresento, né? Meu nome é Simone Fragoso Courel, então, sou psicóloga, também com formação em psicopedagogia e neuropsicologia e avaliação psicológica, e sou colaboradora do Conselho Regional de Psicologia há algum tempo, canalizando bastante energia dentro da temática da psicologia escolar e educacional, né?
Nós também contamos hoje com a participação da Jussara Vieira Dutra, que é a coordenadora técnica da FAMUS, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para ela e aí ela se apresenta melhor, como se sentir à vontade. Contamos também com a colega representante do CRES, Jéssica da Silveira Teles, né, que também vai fazer, então, a sua contribuição nesse nosso momento e nesse nosso espaço, né? E contamos, então, com a presença do conselheiro presidente da Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia, Vinícius Pasqualin, né, que vai depois, no final, trazer as contribuições dele para nós também, certo? Eu gostaria de apresentar para vocês, então, como vai ser a estrutura desse nosso encontro, como é que a gente vai se organizar para a gente poder ter a oportunidade de comentar tudo aquilo que a gente elencou como relevante, tá? Pode passar, então, o próximo slide, por favor. O objetivo desse nosso encontro, né, é informar e orientar, aproveitando a oportunidade para elucidar todas as dúvidas em relação ao processo de regulamentação da Lei Federal 13.935, de 2019, que foi promulgada em dezembro do ano passado, para os municípios vinculados ao subsede Serra do Conselho Regional de Psicologia. Então, esse convite ele não foi feito para todos os municípios do Rio Grande do Sul, ele foi voltado para os municípios que estão vinculados à subsede Serra, né? A ideia é que a gente possa oferecer para os municípios subsídios para que eles compreendam, não só conheçam a lei, mas para que eles compreendam qual é a especificidade do campo tanto da psicologia escolar e educacional, quanto do campo do serviço social na educação. Porque a gente percebe que, às vezes, assim, a gente não está muito evidente, não, às vezes há uma certa confusão entre como que os diversos profissionais dos diversos campos de ação trabalham, qual é o seu foco, qual é a sua ênfase. Então, a ideia é a gente também aproveitar e oferecer a oportunidade de compreensão e troca sobre isso. E, por fim, o nosso objetivo é que esse encontro possa ser um ponto de partida para um canal de comunicação para orientações futuras em relação a essa temática entre os conselhos profissionais e os municípios. Então, esses são os nossos objetivos de hoje e é em torno disso que a gente vai ter essa troca, ok? Pode passar, por gentileza. A gente pensou em se organizar da seguinte forma, tá? Como a gente tem um tempo curto e a gente pretende não extrapolar em respeito à agenda de todos, a gente vai se organizar, então, após essa minha fala, a gente vai ter uma fala da FAMUS, de boas-vindas, aí onde a Jussara vai se apresentar de 5 minutos. Depois a gente tem um período de 15 minutos, onde a gente vai apresentar a lei e outros documentos para subsidiar a regulamentação dessa lei. Depois desses documentos, né, que nós vamos apresentar, a gente vai ter a participação da colega representante do CRES, falando então sobre a especificidade do serviço social na educação, também com duração de 15 minutos. Depois, então, o Conselho Regional de Psicologia, falando sobre a especificidade desse campo de psicologia escolar e educacional, também em 15 minutos. E, no momento final, mais 15 minutos para alguma questão que seja relevante ser debatida ou apresentada coletivamente, tá? Pode passar, por favor. Para que a gente consiga se organizar, a gente montou essa estrutura desse evento como sendo um webinar, e aí a gente tem algumas regrinhas para que todos consigam ter uma boa qualidade, né, de imagem, de som, e que possa ser bem compreendido. Então, durante a transmissão, né, a gente pede que todos os microfones se mantenham fechados para que a gente evite ruídos de fundo, interferências, microfonias, e aí só o microfone de quem estiver com a palavra vai estar aberto, né? Dúvidas, colocações, colaborações,
contribuições, questionamentos, a gente pede que sejam feitos todos através do chat e podem ser feitos a qualquer momento, durante todo o evento, porque a gente tem os colegas, a equipe, então, da organização, que vai estar aí acompanhando o chat, tentando já responder na medida do possível, né? E, no final, aquilo que for mais relevante, então, o João vai trazer, né, para a nossa troca, então, através da voz, a nossa troca coletiva, tá? Também, se necessário, alguns documentos serão compartilhados através do chat pela equipe de organização. E para a gente poder se conhecer um pouco e saber quem tá vindo da onde, quem já realmente está presente, né? Porque o convite foi feito para vários municípios, né? A gente não, para ter certeza de quem está aí. Se vocês puderem, então, colocar o nome, né? O cargo e qual é o município que está representando no chat, para a gente poder ter uma noção de com quem a gente está falando, né? Fica mais interessante. Espero que tenham compreendam a necessidade dessa organização, né, que é para o bom andamento desse nosso momento, né. Então, eu acho que a gente pode começar, assim, com a Jussara, né, Jussara, se colocando aí, se apresentando, enfim, dando as boas-vindas, e depois a gente já entra com os documentos. Pode ser, Jussara? Pode ser. Obrigada, Simone. Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer esse convite da Regional, especialmente a Simone, ao Vinícius, que fizeram contato comigo. Eu sou coordenadora técnica de educação da FAMURS, e nesse sentido, então, tenho contato com todos os municípios, mas os municípios também são organizados por meio da Undime, por meio da UNCM, que é dos conselhos escolares. Nós trabalhamos bastante assim, em regime de colaboração. Achei muito importante esse convite, essa construção que está sendo feita desde o início, né, do ano. Nós ainda estamos num período de organização dos municípios com as novas gestões, secretários novos que estão ingressando, discutindo a questão do calendário escolar, mas é muito importante esse debate. Então, eu queria fazer algumas breves considerações aqui para vocês. Primeiro, que para nós é fundamental, nós da área da educação, a implantação, né, da Lei 13.935, com o destaque de que às vezes a gente é muito esperançoso em relação a uma lei, mas nós sabemos que a legislação é sempre produto da construção social anterior, tá? Então, não é depositar esperanças assim em uma legislação, né? Mas sabemos que quando nós chegamos a uma lei é porque houve muito debate pregresso, né? Muita construção nesse sentido. Então, por isso que torna mais importante ainda, né, a implantação da lei, né, como será disciplinada. A segunda observação que eu queria fazer é que nós trabalhamos com o conceito de escola como um espaço educativo e também como um centro de referência do seu meio, embora a gente tenha, né, muitos desafios nesse sentido. Tá? Hoje, com a urbanização, com o crescimento das escolas, nós temos também muitas interfaces, muitas dificuldades, né, nesse sentido. Mas ainda as escolas municipais, que são situadas nas zonas rurais, nas periferias das grandes cidades, ainda a escola é uma referência importante, queremos que continue sendo e cada vez mais, mas temos muita complexidade, né, nessa questão trazida pelo contexto, né, que nós atravessamos. E sobre o ponto específico, né, da necessidade, não apenas de profissionais, mas de um olhar mais abrangente, né, e integrado sobre a educação, tá?
é que nós achamos fundamental a implantação da lei, e sabemos das dificuldades, porque como os gestores lidam com demandas tão imediatas, e tem um senso comum de que a escola é constituída pelo professor e pelo estudante, nós temos até dificuldade de mostrar como os outros profissionais, como os funcionários de escola, também são agentes da educação, tá? Então a gente se propõe, tá, a fazer, a contribuir para isso. E temos certeza também de que toda essa luta que foi feita não é no sentido de incluir um profissional, 2 profissionais com habilitações específicas para que a escola tenha um cardápio para poder estar escolhendo, né, os profissionais para resolver seus problemas. Não, nós temos a convicção de que é uma construção por dentro do projeto pedagógico da escola, tá? Que trata-se de olhar o aluno na sua integridade, nas suas necessidades individuais, pessoais, psicossomáticas, mas especialmente também sociais, tá? Da sua inclusão na sociedade e do papel que a escola desempenha. Então, achamos que esse é um trabalho de mais longo prazo, né? Que nós temos que estar investindo, né? Para além da necessidade imediata também de discutir com os gestores como, né, implementar nas políticas públicas essa inclusão, como começar a trabalhar essa ideia de que a escola, né, necessita de outros perfis profissionais que não sejam apenas o perfil do professor e do funcionário da educação. Então, Simone, a nossa disposição é de contribuir, de não trazer aqui uma fórmula fácil, porque as coisas são difíceis, mas de dizer do nosso empenho, né? E de entender como é que vocês estão trabalhando isso, né? De uma forma integrada, dentro de uma lógica, né? De que os profissionais, as profissionais estão envolvidas, né, num projeto educativo para a escola, sendo a escola, grupos de escola, enfim, né? Mas o espaço escolar, né, como um espaço educativo que demanda vários olhares e olhares especializados, tá? Também para isso que nós temos as formações. Agradeço essa oportunidade, vou continuar aqui ouvindo vocês para também poder depois estar contribuindo, né, quando se expandir também esse debate para todo o Estado. Agradeço a oportunidade, parabenizo pela iniciativa. Muito obrigada, Jussara. Nós é que agradecemos, né, a parceria e a disponibilidade, e sabemos que é pelo entendimento da relevância do tema, né? Muito obrigada mesmo. Bom, eu acho que agora a gente passa para a etapa de apresentar sobre de que documentos estamos falando, de que lei estamos falando, né? Para depois, então, a gente poder trocar um pouquinho a respeito da especificidade, né, desse fazer, né? Então, se puder colocar o documento a lei, Nádia. Muito obrigada. Bom, então, assim, como a própria Jussara já trouxe antes, assim, né, essa lei, que apesar dela ocupar uma única página, ela levou muitos anos sendo debatida, discutida em todas as instâncias envolvidas nesse processo, ou seja, envolvimento dos conselhos profissionais de psicologia e de serviço social, todas as comissões, né, do Legislativo, né, da Câmara de Deputados, no Senado. Ela foi pensada, modificada, alterada, refeita, discutida, voltou. Então, assim, todo um fluxo de construção realmente coletivo em cima dessa lei.
pelo entendimento, né, da importância que esses profissionais têm dentro do contexto educativo, né? Como acho que a Sara foi muito feliz, né, em trazer o quanto que a gente ainda tem, enquanto sociedade, o entendimento de que escola é definida por professores e alunos, né? E na verdade não é, né? Assim, todas as pessoas que estão dentro do contexto da comunidade escolar, elas têm a ver e interferem, direto ou indiretamente, no processo de ensino e aprendizagem, sejam professores, alunos, funcionários, equipe diretiva, né, as secretarias, as comunidades, as famílias, né, e um processo de desenvolvimento, né, de ensino e aprendizagem que se põe, assim, ele necessariamente envolve, né, a contribuição de várias categorias profissionais, dentre elas a da psicologia e a do serviço social. E a gente, assim, já tem uma história, né, da psicologia, pelo menos dentro da educação, por N caminhos, mas a gente, enquanto sociedade, foi sentindo a necessidade de estruturar isso e de organizar isso, porque o que acabava acontecendo é de que as escolas particulares entendiam essa necessidade, muitas vezes se organizavam contratando os profissionais, mas a educação pública, né, a educação básica, ficava carente. Então, diante disso, de toda essa construção, assim, essa lei nasceu pelo entendimento da relevância, né, e a necessidade de se oferecer, né, o trabalho desses profissionais dentro da educação pública. Então, a lei, ela dispõe o seguinte, né? Ela é a Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Então, o presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º do artigo 66 da Constituição Federal, a seguinte lei. Artigo 1. As redes públicas de educação básica contarão com os serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e dos seus estabelecimentos de ensino. Os sistemas de ensino disporão de 1 ano a partir da data de publicação dessa lei para tomar as providências necessárias ao cumprimento de suas disposições. E a lei entra em vigor, então, na data de sua publicação, que foi em 11 de dezembro de 2019. Então, nós temos uma lei que já está vigente desde 2019 e que instituiu o prazo de 1 ano para que os municípios e os estados regulamentassem os profissionais dentro das suas redes, né? Como vocês viram, a lei ela traz diretrizes amplas e ela foi feita exatamente para isso, porque a gente tem municípios, né, e estados num país continental com as mais variadas características e possibilidades. Então, considerou-se que seria fundamental que cada região, né, responsável pela educação básica, regulamentasse esse exercício profissional, a inserção desses profissionais, conforme o seu contexto, né? Então, a gente tem municípios que têm uma única escola, né, de educação básica, a gente tem municípios que têm 90 escolas de educação básica, obviamente, cada um vai precisar se organizar de uma forma distinta. Então, diante disso, a gente percebeu que alguns municípios que estavam acompanhando mais esse processo já se adiantaram e já se mexeram na direção de regulamentar essa lei, mas muitos municípios ainda estão atrasados, e agora a gente já fala de atraso porque já passou o prazo de 1 ano. E é por esse motivo, então, que a gente resolveu
ter esse encontro para poder dar subsídios, né, para que os municípios consigam compreender e, ao mesmo tempo, se mobilizar para a regulamentação dessa lei. Como vocês viram, a lei ela é muito abrangente, e a gente sabe assim, que é importante, né, que toda vez que você tem um cargo público em algum lugar, ele precisa estar delineado, né, o que faz, quais são as competências básicas, quais são as atribuições. Então, para auxiliar na regulamentação dessa lei, o Conselho Federal de Psicologia, junto com o Conselho Federal, né, de Serviço Social, junto com outras instituições como a ABEP, outras instituições voltadas para o ensino e aprendizagem, elaboraram uma sugestão, então, de minuta que nós aqui do Núcleo de Educação do Conselho Regional de Psicologia também contribuímos, para auxiliar aos municípios no entendimento e na execução, né, dessa regulamentação. Né? A gente vai apresentar para vocês, a gente não vai fazer a leitura desse documento, primeiro porque ele foi enviado no mesmo link, como um link no ofício que foi encaminhado para as prefeituras, mas se houver necessidade, a gente também pode assim, enviar para outros endereços eletrônicos que vocês desejem, para que vocês possam ter uma leitura plena, mas a gente vai mais ou menos apresentar a estrutura desse documento, tá? Então, essa minuta, né, ela tem uma parte inicial, onde ela explica, na verdade, né, assim, toda a questão, propõe toda a questão legal, né, então, aonde que a rede pública precisa ter, né, na Secretaria de Educação, enfim, né, o profissional X ou Y, ele vai falar como que esses profissionais vão ingressar, né, que vão estar lotados na rede pública, que vão estar vinculados à Secretaria de Educação, quais seriam as atribuições gerais a ambos esses profissionais. Então, essa primeira parte da minuta, ela é bem voltada realmente para a instituição, né, desses cargos dentro das secretarias de educação, né? E traz, então, aquilo que compete a ambas as categorias profissionais. Tá? Na segunda parte dessa minuta, a gente tem, então, uma etapa que fala especificamente de algumas atribuições do assistente social, que aí depois a colega Jéssica, se quiser, pode, né, comentar um pouco mais, mas são algumas atribuições específicas do assistente social. No artigo 4º, então, são apresentadas algumas atribuições específicas do profissional de psicologia, né? E no final entram os aspectos de quando vai vir, quantas vagas serão, enfim, aqueles aspectos mais de organização mesmo de cada município, porque cada município tem a sua estrutura, né? Não ficou definido nessa lei se precisa ser um profissional por escola, se vai ser um profissional lotado, né, para atender um grupo X de escolas ou uma rede Y. É essa discussão que cada município precisa ter. Ele precisa olhar para a sua rede de educação, ver quais são as suas necessidades, ver quais são as suas possibilidades e, a partir daí, construir, né, a sua minuta e a regulamentação dessa inserção, né, desses profissionais. Porém, assim, eu acho que esse é um material, né, que eu coloquei, está à disposição, a gente acha importante, né, como uma luz mesmo, e principalmente porque ele deixa um pouco evidente quais são as atribuições fundamentais, mas qual é a nossa maior preocupação? A gente percebe que existe, assim, a psicologia, ela é conhecida, ela tem uma imagem na sociedade, na nossa sociedade atual, muito relacionada à área da saúde, por exemplo. Né? A gente, normalmente, quando fala em psicologia, quando as pessoas falam em psicologia na rua, elas estão falando de cuidar da saúde.
E a gente percebe que há pouco conhecimento sobre as especificidades da psicologia nos diferentes campos de ação. A psicologia clínica, ela tem uma especificidade. A psicologia que se dá nas organizações, ela tem outra especificidade. A psicologia hospitalar, ela tem outra especificidade. A psicologia escolar e educacional tem outra especificidade. E apesar de todos sermos psicólogos, os fazeres são diferentes. E a gente percebe que, como isso nem sempre é conhecido, e eu depois queria saber da colega, né, quando ela for falar como é que é, né, em relação à assistência social, como as pessoas não têm tanta informação sobre isso, há uma tendência muito grande a se achar que o psicólogo vai fazer aquilo que é feito na clínica em todos os campos que ele trabalha. E não é bem assim, e isso é importante para a gente que fique orientado e que todos tenham essa ciência. Então, agora a gente vai passar a palavra para a Jéssica, né? A Jéssica Silveira Teles, então, que é bacharela em Serviço Social, especialista em Educação e em Direitos Humanos, compõe a gestão do CRES como secretária e coordenadora do GT Seguridade Social Ampliada, é servidora na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis e está aqui, né, muito agradecida, representando, então, o CRES nesse nosso encontro, e aí eu passo a palavra, então, para ela, que ela vai trazer um pouquinho para todos nós, né, sobre essa especificidade do serviço social na educação. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né? Todos que eu não estou vendo aí também. Agradecer, então, o convite, né, a organização e toda a disposição né, da FAMURS e de todos os envolvidos para que a gente possa estar fazendo essa discussão que é extremamente importante, né, sobre a inserção de assistentes sociais e psicólogos na rede básica de educação. E como a Simone já me apresentou, né, eu sou assistente social, atualmente eu trabalho na política de assistência social no município de Nova Petrópolis. Eu não trabalho na área da educação, até mesmo, né, por essa realidade que a gente está trazendo aqui, que ainda é um campo de atuação de assistentes sociais e psicólogos que é pouco conhecido, né, é um campo que ainda não está sendo muito explorado, né, então a gente tem a aprovação dessa lei que vem, assim, para realmente trazer uma evolução, acredito que não somente do trabalho, dos assistentes sociais, dos psicólogos, mas principalmente uma evolução nas concepções de educação, né, que são extremamente necessárias neste momento. Então, assim, né, pessoal, acho que da mesma forma como a Simone falou, com relação ao reconhecimento da psicologia mais relacionada ao campo da saúde, com relação ao trabalho do assistente social, é diferente, mas geralmente o nosso trabalho ele fica muito associado à política de assistência social. Então, principalmente para municípios de pequeno porte, né, que não tem um grande número de profissionais atuando. Então, associa-se muito o trabalho do assistente social como se ele fosse um trabalho exclusivo a ser realizado na política de assistência. E, na verdade, da mesma forma como da psicologia, o assistente social, então, tem diversos campos de atuação, né? Seja na saúde, na educação, na assistência social, na previdência, na área privada, hospitais, assessoria, consultoria, só um minutinho, tem barulho aqui, entre diversos outros espaços que estão cada vez, né, sendo mais buscados também pelos profissionais e estão em ampliação constante, né? Com relação ali à questão da legislação, né, que a Simone também colocou um pouquinho, eu só queria destacar algumas questões rapidinho com relação à implementação, né, que se prevê, então, um assistente social, um psicólogo, como ela falou, não está claro como que vai ser feito isso, vai ser com base em território, por escola, isso cada município, né, realmente precisa fazer uma análise da realidade
E aí já entra também a função do assistente social, né? Porque a formação do assistente social, ela tem isso, assim, essa formação para uma análise crítica social do território, né? Dos territórios, das comunidades, dos espaços. O assistente social, então, na sua formação tem, né, subsídios para poder fazer uma análise até mesmo dessas necessidades, né? Através de instrumentos e técnicas para verificar quais são as demandas, né? Aquela comunidade escolar está trazendo que tipo de demanda, qual é a necessidade de necessário um assistente social, um psicólogo, a gente precisa organizar esse trabalho por escolas, por territórios, então o assistente social ele já começa, né, por essa parte até mesmo que é mais de gestão, contribuindo para o olhar e para essa organização da execução dessa lei, né? Então, ressaltar também rapidinho que se fala, né, o termo de prestação de serviços, que é algo que acaba incomodando um pouco, né, na execução da lei, nessa organização. O que seria essa prestação de serviço? Ela é através de concurso público, é aquilo que a gente já defende, né, para outras políticas públicas, a criação de cargos de concurso público, que seja inicialmente composta uma equipe mínima, né, nas secretarias de educação, e depois disso, como eu falei, pode ser feita uma análise de realidade, né, ao desenvolver do trabalho, as necessidades vão aparecendo e a própria gestão dos municípios vai poder observar, né, como que se desenvolve esse trabalho, como que ele se desenrola, e aí a necessidade de ampliação vai ser analisada. É importante destacar, né, que uma equipe mínima não vai resolver todas as demandas da educação, né? Esse é um primeiro passo, a gente está falando de uma organização, do município fazer a sua lei municipal, de criar cargos para isso, de, né, prever orçamento para isso, e aí então um outro ponto importante para destacar, que com algumas modificações no Fundeb, né, então muitos municípios perguntam, tá, né, vocês estão sugerindo que a gente amplie, né, o número de profissionais, e aí tem os gastos, a gente não pode ficar chamando muitos profissionais, isso é complicado, né, tudo envolve despesas. Então, assim, a boa notícia é que existem algumas mudanças no Fundeb que garantem, né, o repasse e o pagamento dos salários desses profissionais, né? Existem modelos, existem manuais, e a legislação, né, depois pode ser disponibilizada para todos vocês, para orientar melhor sobre isso, mas a emenda 108 de 2020, ela aumenta o percentual de repasse para os municípios que realizarem essa reestruturação. Então, assim, antes de, né, surgirem essas dúvidas de como que os municípios podem efetivar isso, a boa notícia é que, além da lei, né, já está vindo algumas resoluções junto com ela para que a gente possa, né, caminhar juntos e ir construindo em todos os municípios da melhor forma, tá? Então, assim, sobre o trabalho do assistente social na educação, né? Como eu disse, geralmente ele é muito associado à política de assistência social, e aí alguns gestores vão questionar, tá, mas então, assim, né, Jéssica, por que o assistente social lá do meu CRAS não pode fazer esse trabalho? Ou por que o assistente social que eu tenho na saúde já não consegue desenvolver esse trabalho, né? São múltiplas as justificativas do porquê disso, né? Mas, inicialmente, assim, ó, eu acredito, e a categoria, né, de assistentes sociais sabe, que as demandas da educação, elas são muito complexas, né? O desenvolver de crianças e adolescentes, ele é muito complexo na comunidade escolar, com a família, com todas as questões do acesso, do direito à educação, que a gente sabe que na prática não se efetivam como a gente gostaria que fossem. Então, assim, um assistente social da política de saúde ou da política de assistência, indo nos espaços escolares para realizar alguma intervenção específica, ele não vai ter condições de mudar uma idade, uma concepção e fazer realmente um trabalho de transformação de uma cultura, né, de disseminação de direitos, de uma cultura de cidadania. As atividades seriam muito pontuais, né? Além de que as ações são pautadas com outro viés, são executadas com outro objetivo.
mas a ideia que a lei traz e que as discussões sobre educação, né, apontam a direção é de que a questão pedagógica, né, o português, a matemática, todas essas disciplinas, elas não vão, né, dar conta de toda a complexidade que é formar um ser humano. Então, assim, a gente precisa, né, já é urgente que a gente possa se atentar para outras demandas relacionadas às especificidades de dificuldades, tanto das crianças quanto das famílias, com relação às desigualdades sociais, com relação aos preconceitos, as dificuldades de acesso à pobreza, violências, dependência química, gravidez na adolescência, né? Os temas são diversos. E acredito que já tem muito tempo, né, que os professores vêm sobrecarregados com uma missão de salvar o mundo, né? Não é nem de educar, assim, é de dar conta de formar cidadãos, de dar conta de um mercado de trabalho, de uma comunidade escolar inteira, e a gente não pode mais, né, empurrar essa missão, assim, né, porque a gente sabe que a escola é um espaço privilegiado de formação de pessoas, né, de formação de seres humanos, de culturas, de concepções e de direitos. A gente sabe também que as crianças passam, às vezes, muito mais tempo dentro do ambiente escolar do que, às vezes, com as suas próprias famílias ou fazendo outras atividades. Então, assim, a formação, o dia a dia e todo, né, o caminhar dessas crianças ocorre neste espaço. Então, a gente precisa dar mais atenção, a gente precisa ampliar esse olhar. O assistente social na educação, né, então, ele trata a educação como um direito, assim como as outras políticas públicas, mas considerando que o acesso à educação, apesar de estar na nossa Constituição Federal, o acesso não é igual. A educação é para todos, né? É uma pergunta, porque talvez até pouco tempo um consenso, né? A maioria das pessoas pensava que sim, a educação é oferecida para todos. E eu acho que a pandemia também veio para nos mostrar e fazer pensar um pouquinho sobre isso. Essa educação, né, que é para todos, ela é de fato para todas? Como que tem se dado o acesso? O que é necessário para efetivar esse acesso à educação com qualidade? A gente precisa... Não podemos mais fugir de olhar para essas questões, né? As crianças que a gente está falando, elas têm acesso à internet, elas têm um computador, um celular, elas têm um apoio da família, da rede, da comunidade, da escola, para que a sua formação possa ser feita, né, com proveito, enfim, ela consegue acessar a educação sem nenhum entrave. E o assistente social, ele vem com essa, né, com essa missão que vem dentro das suas formações e do seu próprio código de ética, que é garantir que o acesso seja cada vez mais igualitário e que os direitos sejam acessados por todos. Então, acho que a pandemia né, nos trouxe isso assim, muito forte, para que a gente pudesse se dar conta que realmente assim, a educação ela não está para todos, nós precisamos evoluir muito e pensar muito em outras formas de educar, em outras formas de acessar a comunidade escolar, né? E então a concepção do assistente social é essa, de que a formação dos sujeitos ocorre nesses espaços, né? E o posicionamento vai ser sempre em garantia de direitos das crianças, dos adolescentes, das suas famílias, da comunidade escolar. E compreende-se que a escola é um espaço de socialização de informações. E aí, quando eu falo socialização de informações, não é passar informações, é transmitir informações de forma crítica, é sentar e pensar por que a nossa cultura é assim, por que a nossa escola está desse jeito, funciona desta forma. Então, compartilhar espaços que sejam também de educação, mas também de fortalecimento da escola, como um espaço de exercício de democracia, de respeito, de diversidade, de ampliação de direitos, né? O assistente social na educação, então, ele trabalha através de práticas socioeducativas, né? Tem a possibilidade de contribuir para a formação desses sujeitos, conhecedores dos seus direitos, e o que acarreta isso, né? Vamos ter sujeitos cada vez mais autônomos nas suas decisões, nas suas escolhas, e a educação faz parte da constituição dessa vida social, né, num contexto que ele é amplo, e a atuação do assistente social neste espaço é extremamente privilegiada por isso, né?
o assistente social tem uma formação teórica que é crítica, que permite, né, uma análise da totalidade. Então, ele vem principalmente, para além da sua atuação, ele vem para contribuir com um olhar que é diferenciado, que a gente trabalha na nossa formação para poder compreender a sociedade nesses movimentos que são extremamente contraditórios. Então, vai trabalhar, né, nas questões sociais, na questão social, que é o objeto de trabalho e de atuação do assistente social, através das suas mais variadas expressões, que são das desigualdades sociais, pobreza, preconceito, discriminação, né? Então, a gente tem que começar a pensar num espaço escolar que vai formar cidadãos a partir, né, de intervenções mais coletivas para um olhar mais humanizado, através da perspectiva, como eu falei antes, né, da cidadania, respeitando as diversidades. E aí, quando eu comentei antes lá, tá, mas então, por que, novamente, né? Por que tem que ter um assistente social só para isso, né, na educação? O trabalho na política de educação também é um desafio, né, por esse reconhecimento, né, de acharem que o profissional assistente social, ele atua apenas na política de assistência, mas não, existe um campo enorme de atuação, né, ali quando a Simone apresentou também a minuta, né, as atribuições do assistente social na educação, elas são diversas, seja trabalhar na permanência da criança e do adolescente naquele espaço, seja no contato com as famílias, seja de mobilizar a sociedade, de trazer informações de forma crítica, ou também de diversas abordagens coletivas, né? Todas as atuações do assistente social, né, vão seguir as orientações técnicas, o código de ética e a direção social que a profissão tem, né, imprimida em todos os seus espaços de atuação. Então, ressaltar, né, gente, que o trabalho do assistente social na educação, ele não é um trabalho individual, ele envolve ações com a família, com a comunidade, com os professores, com os gestores, com os demais trabalhadores que compõem a rede educacional do município, com todos os outros profissionais também que compõem a rede de saúde, de assistência, fazendo essa interlocução para que a gente possa cada vez mais enxergar os sujeitos de uma forma totalitária, né? E não só aquele sujeito na educação, aquele sujeito com as suas necessidades em saúde, para que a gente possa articular essas demandas e dar uma atenção mais integral. A atuação do assistente social vai ser sempre voltada para a garantia de acesso à educação, e aí quando a gente fala em acesso, tem aquelas questões que eu falei, né, de desigualdades sociais e financeiras, mas também tem as questões relacionadas às pessoas com deficiência, às diversidades que estão em todos os espaços e que nem sempre são muito bem aceitas e acolhidas em determinados espaços e comunidades. Então, o enfrentamento das desigualdades sociais, né, são expressos assim no dia a dia e eles ocorrem realmente no cotidiano, ali na sala de aula, né? Mais um motivo para ter estes profissionais no espaço. Agora, né, quem é professor, quem está, né, com a vivência, né, secretários de educação que estão presentes, enfim, vocês sabem o quanto é dinâmica, né, e o quanto é ativa, assim, a movimentação e os acontecimentos dentro de uma escola. Determinadas situações que envolvem violência, abuso sexual e diversas outras questões que se apresentam de forma mais social também, a gente não pode agendar e ligar, vamos ver se a gente consegue um apoio do assistente social lá do CRAS para ele vir falar então sobre violência sexual. Não é esse o trabalho que se espera da educação, né, gente? A gente não pode agendar para que um dia a gente possa falar dessa temática. A gente precisa pensar em formas de prevenir isso, né? Eu acho que essa lei, ela vem muito para efetivar, né, essa prevenção, porque não adianta a gente vir com a função de apagar incêndio, de dar conta de questões e de situações onde o caos já está instaurado, né? Tentar apagar um incêndio, organizar uma situação ali, né? O assistente social e o psicólogo vão estar ali para isso também. Mas eu acho que o objetivo principal e o mais rico disso tudo é poder trabalhar questões que vão ser prevenidas, né? Para que a gente não venha
a ouvir e ter que lidar com situações de rompimentos de vínculos ou de violências sofridas. Pode Jéssica, minha cara, tudo bem? Tudo. Tu pode fazer uma fala já encerrando? Sim. Por gentileza. Então, tá? Concluindo, né, são práticas socioeducativas, né? Então, a assistente social tem um trabalho que ele também é pedagógico, né? Não se restringe, então, a atuação do professor como um trabalho pedagógico, é uma prática socioeducativa que dissemina práticas sociais alicerçadas ao respeito à diversidade humana, aos direitos humanos, e numa qualidade de formação, né, ampliando horizontes político-pedagógicos nas escolas, com abordagens individuais, grupais, voltadas para a discussão de temáticas emergentes, que estão presentes em todos os espaços da sociedade, né? Em algumas cidades sabemos que são, né, situações mais gritantes, em outras menos, mas como eu falei antes, a gente não precisa esperar que as situações ocorram, que os vínculos ou que as violências, né, sejam rompidos e que ocorram, para que a gente possa pensar em intervenções. O ideal é que a gente possa trabalhar orientando e prevenindo para que a gente tenha uma sociedade mais, né, com mais direitos e mais emancipadora, formando cidadãos para né, para que lá na frente a gente não precise se preocupar tanto com essas questões. Tá, pessoal? Então, assim, reforçando que o CRES, né, que o Conselho Regional de Serviço Social, juntamente com o Conselho de Psicologia, está pensando, né, em ações, a gente está junto nessa luta para que a gente possa efetivar, né, esse trabalho, que mais assistentes sociais em mais municípios possam fazer essa atuação. Então, depois eu deixo também o contato do CRES, qualquer dúvida, quem tiver interessado em participar de grupos de trabalho que estão sendo desenvolvidos, todos serão muito bem-vindos para construir juntos. Tá? Obrigada. É isso. Muito obrigada, Jéssica, pela colocação tão clara e dinâmica e elucidativa, né? Porque acho que a gente realmente enfrenta muito isso, né? Como as profissões, elas estão inseridas em campos distintos e em função, inclusive, das necessidades de cada campo, elas vão construindo, né, a sua identidade. Porém, nem sempre, né, isso é compreendido. Assim, acho que é muito rico e muito importante a gente poder ter acesso, né, a esse tipo de orientação e de informação. Então, sim, agradeço bastante. Eu acho que você traz um ponto que é por onde a gente vai começar a falar também da psicologia, que é exatamente isso. Assim, a gente até tem leis que garantem a educação para todos, mas, na verdade, o que a gente tem é o acesso à escola, né, para todos. A educação nem sempre, né, porque educar não é ir para a escola, não é estar na escola, né? O processo educativo é um processo que se propõe, e aí a gente já está entrando um pouco para uma discussão na psicologia que não vai ser, só vou trazer como um ponto mesmo, assim, é um processo de crescimento, de apropriação, de apropriação dos recursos, né, que tem ao meu redor, na sociedade, na vida, dos meus próprios recursos, é um processo de desenvolvimento, é um processo de construção, né, e de constituição desse sujeito que não é em si e na sociedade, né? Então, e isso se dá de uma forma muito mais ampla, e isso é muito mais do que estar ou não na escola, né? E a escola, ao mesmo tempo, enquanto instituição, né, educativa, ela é o primeiro espaço, né, de apresentação da sociedade que a gente participa, né, enquanto instituições, né? A gente sai da família, né, e entra na escola e passa boa parte, né, da nossa vida nesse contexto. Então, o papel que a escola tem dentro do desenvolvimento de cada um de nós enquanto sujeito e do sujeito sociedade, ele é fundamental, e a perspectiva é que a gente, quando pense educação, né, e veja o que cada profissional dentro desse contexto, né, tem a contribuir nesse sentido. E
E eu acho que falando nisso, então a gente entra, né, e começa falando um pouquinho, então, sobre a especificidade, né, do campo da psicologia escolar e educacional, né? Não, enfim, a gente tem, assim, a psicologia, ela começou, né, lá atrás na educação, ela entrou muitos anos na educação numa visão muito diferente da que ela tem hoje, e essa mudança é fruto de tanto do avanço científico, porque a psicologia, né, é uma ciência e uma profissão, né, mas também do avanço da própria concepção de sociedade, né? E a gente, como toda ciência, né, ela é viva, ela é em construção e em movimento, e as características, né, do campo da psicologia escolar e educacional, a gente pode dizer assim, que já tem pelo menos uns 30, quase 40 anos, ela vem se transformando de uma forma muito relevante e importante, e vem exatamente junto com a noção de instituída, né, de direitos humanos, de inclusão, né, de construção, né, democrática de sociedade, e pautado nisso. E, ao mesmo tempo, na necessidade de congregar, né, os parâmetros da psicologia escolar e educacional. No ano de 2008, o Sistema Conselho de Psicologia, aqui no Brasil, que é a reunião de todos os conselhos regionais, junto com o federal, instituiu um ano inteiro para debater sobre a psicologia escolar e educacional, e deste ano, então, surgiram documentos que instituem alguns princípios básicos desse campo de trabalho, né? A gente elencou aqui os 4 princípios fundamentais, então, que foram instituídos ali num documento nacional, né, que é chamado Carta de Brasília, onde propõe que o psicólogo, então, dentro desse campo, né, estabeleça a interlocução entre as diversas instâncias e setores, né, que compõem a comunidade escolar e educacional, e que também compõem a rede de apoio psicossocial. Que o psicólogo participe da construção do projeto político-pedagógico da escola, ou seja, o psicólogo, para ele entrar na escola, ele precisa estar apropriado do que é educação, né? Ele precisa estar apropriado de aspectos pedagógicos, de processos de ensino e aprendizagem, e ele precisa estar construindo junto e participando junto com a equipe da escola do projeto político-pedagógico dessa instituição. O psicólogo ele atua como mediador das tensões e conflitos que eventualmente sejam produzidos nas relações que existentes entre os vários atores da escola. E a gente está falando de atores, não no sentido dramático, no sentido de várias instâncias. Então, a gente está falando de equipe docente, discente, equipe diretiva, comunidades, famílias, alunos, funcionários, a gente está falando de todos esses participantes da comunidade escolar, né? E o psicólogo trabalha como mediador, então, das tensões e conflitos, tentando fortalecer pessoas e grupos na promoção de autonomia, na superação de eventuais adversidades, mas considerando não só as condições objetivas e subjetivas de cada sujeito envolvido, mas principalmente os processos psicossociais existentes. Então, a visão do profissional de psicologia escolar e educacional é uma visão focada no contexto educacional e escolar, focada no processo de desenvolvimento, focada no processo de aprendizagem, mas focado dentro do seu métier de conhecimento, que é o ser humano, as relações, a sua constituição, né, enquanto sujeito, seja sujeito social, seja sujeito individual, né? E a participação junto à equipe pedagógica, né, na direção de entender o fenômeno educativo em sua dimensão institucional. O que significa isso?
Muitas vezes, quando a gente está pensando numa dificuldade qualquer que uma determinada turma, um determinado aluno apresenta, a nossa tendência é sempre buscar e olhar assim, como sendo um problema do aluno, ou como sendo um problema daquela turma, né? E, na verdade, o papel da psicologia é trazer toda uma reflexão, todo um movimento de compreensão para entender tudo aquilo que de fato está envolvido naquele fenômeno educativo que está acontecendo. Muitas vezes, uma turma que está vivendo um desafio, o problema não necessariamente é da turma, ela está sendo o representante, o porta-voz de uma questão que às vezes pode ser muito mais ampla do que o que está acontecendo naquela turma. E quem é o profissional que vai junto com a equipe pensar, refletir, desvelar essas questões é o profissional de psicologia. Então, a gente, nessa Carta de Brasília, esses preceitos foram colocados como sendo os básicos para, a partir daí, toda uma produção científica que foi desenvolvida e vem sendo desenvolvida, respaldar o fazer do psicólogo nesse campo de trabalho, né? Em final de 2018, né, os núcleos de educação do Conselho Regional de Psicologia assim, elaboraram esse material que aqui não está adequado, porque aqui está em imagem, né, mas um folder onde o nosso objetivo era apresentar para a sociedade de uma forma muito curta, né, e mais telegráfica, exatamente assim, qual a importância da psicologia na educação, um pouco de entendimento desse fazer. Eu pensei essa parte do folder, porque eu acho que ele traz de uma forma muito sintética, né, essa questão que fica talvez mais acessível para a compreensão, né? Então, a psicologia ela tem a contribuir na educação através da possibilidade de compreender integralmente os sujeitos, nos seus aspectos presentes no processo de ensino e aprendizagem e na dinâmica das relações sociais e interpessoais, tendo como propósito promover crescimento, saúde e bem-estar. Então, aí a gente se junta com o que a Jéssica trouxe, que, assim, normalmente o psicólogo ele é visto como aquele que vai ser chamado para apagar um incêndio. Quando já tem um pepinão bem grande acontecendo, chama, pelo amor de Deus, o psicólogo para ele tentar resolver, e muitas vezes pede-se que ele resolva aquilo dentro da ótica que as pessoas estão compreendendo, né? Ok, esse também é o nosso papel, tentar, né, resolver os pepinos que estão acontecendo, porém numa ótica ampliada, como a gente já colocou ali, mas mais do que isso, a gente também tem um papel de promoção de desenvolvimento, de bem-estar e de saúde. A gente tem um papel preventivo para ser feito, né? E a gente sabe que é muito mais, quando a gente fala de qualidade de educação, quando a gente fala de desenvolvimento, é muito mais favorável e adequado você promover um bom desenvolvimento do que você tentar consertar aquilo que já está caótico, né? Mas a gente atua nas duas linhas, mas essa ideia de promoção acho que é uma ideia que nem todo mundo tem e por isso a gente ressaltou aqui, né? Eu acho que algumas questões a gente pode talvez começar a trazer como exemplos, né? Eu acho que de como que é esse fazer no dia a dia. Mas tem um ponto antes da gente passar que eu acho que ele tem um pouco do fazer que a gente vai promover, vai falar mais adiante. Mas eu acho que tem um ponto que eu falei lá no início, assim, da diferença entre psicologia organizacional, psicologia clínica. Às vezes as pessoas também acham, por exemplo, isso acontece muito frequente em escola particular, assim, contrata o psicólogo, aí acho que o psicólogo vai fazer terapia de um aluno, ele vai fazer recrutamento e seleção de pessoal, ele vai fazer ter que chamar as famílias, né, para chamar a atenção das famílias que não estão participando, assim, são papéis distintos, né? Quem trabalha na área de recrutamento, seleção, é a psicologia organizacional. Quem trabalha fazendo psicoterapia é a psicologia clínica. A psicologia escolar e educacional tem como ênfase o entendimento dos processos de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento dos sujeitos, entendendo o sujeito não só como indivíduo, mas como grupo e comunidade,
contribuindo, né, para a resolução dos conflitos e para a promoção, né, de saúde, bem-estar e bom desenvolvimento e, consequentemente, né, contribuindo para uma educação real de qualidade para todos, intervindo aonde for necessário, né? E isso envolve, eventualmente, com professores, com comunidade escolar, com equipe diretiva, onde for necessário. Pode passar, por favor, o próximo slide. Então, diante disso, né, qual seria o papel da psicologia, né, escolar e educacional? E só para esclarecer, a gente fala escolar e educacional, porque quando a gente fala psicologia escolar, é a psicologia dentro da escola, mas a psicologia educacional, ela também se dá em qualquer espaço que se dê processo de ensino e aprendizagem. Então, para além da escola, né, é o campo da psicologia educacional envolvida com esse processo, tá? Então, seria acolher, interpretar e responder às demandas dos cidadãos em um ambiente que respeite a subjetividade, a diversidade cultural, étnica e religiosa, né, daqueles todos que estão ali. Então, a noção de respeito, de direitos humanos, de diversidade, né, ela está no cerne do trabalho da psicologia atualmente e é pautado nesse paradigma que as intervenções serão feitas, né? Propiciar que as relações institucionais, as demandas sociais, as expectativas em relação aos estudantes e demais atores educacionais sejam explicitadas, compreendidas e enfrentadas diretamente. Porque, normalmente, às vezes, a nossa visão de um problema é sempre sob a ótica que a gente tem mais acesso, né? E cabe ao profissional de psicologia fazer aquele cavucar, digamos assim, usando uma expressão bem simples, né? Tentando buscar, tá bom, mas o que mais está acontecendo aqui? O que mais está envolvido dentro dessa temática, desse conflito, dessa questão? O que não está tão evidente? O que não está tão explícito? O que está por trás? E aí a gente precisa conhecer o que está por trás, porque o que está por trás, às vezes, é o essencial. Às vezes, é só mexendo no que está por trás que a gente realmente consegue transformar uma situação. Então, cabe ao profissional de psicologia fazer esse movimento, né, dentro das relações institucionais com essa visão mais amplificada, né? Promover reflexão, questionamento, desvelamento e transformação das diversas situações do contexto educativo através da consciência, investigação científica e ações práticas, né? Então, a gente tem um referencial teórico para respaldar o nosso trabalho, a gente tem a ferramenta do trazer à tona aquilo que precisa ser conhecido, precisa ser compreendido, e a partir daí a construção de ações junto, né, com a comunidade, por isso que é um trabalho multidisciplinar, então é junto com a comunidade escolar, construir, então, as soluções, pensar nas alternativas e elaborar projetos. Né? Pode passar, por gentileza. Aí, às vezes, falando, às vezes pode parecer muito abstrato. Então, a gente trouxe, assim, alguns exemplos bem pontuais, assim, de como seria esse fazer, né? Então, participar do projeto político-pedagógico, trabalhar com todos envolvidos no processo educativo. Então, a gente vai trabalhar com os estudantes, com os professores, com funcionários, famílias, equipe diretiva, com a comunidade, vai fazer a interface com a rede de atenção psicossocial. Então, por exemplo, se eu sou psicóloga escolar, estou trabalhando na escola, estou percebendo que está tendo necessidade de dialogar, de repente, com o CAPS, né, daquele município, de dialogar com o ambulatório, né, daquele município. Cabe ao psicólogo escolar e educacional fazer essa comunicação em rede, fazer essa interface da rede de assistência, né, psicossocial daquele sujeito, tanto na compreensão da situação, quanto na busca de estratégias, né, de intervenção. Então, é uma construção coletiva intra-escola e extra-escola, né? O foco é sempre o processo educativo, os seus desafios e as relações que se estabelecem nesse processo, né? Que é diferente do trabalho do hospital, de um trabalho no consultório particular. O foco do trabalho do psicólogo escolar e educacional é o processo educativo. Ele vai colaborar na formação continuada dos professores,
estudando, contribuindo, né, para entendimento de processo de desenvolvimento, humanização, educação inclusiva, entendimento da violência, motivação, né, vai trabalhar grupos temáticos com alunos, com turmas, compreender e intervir na dinâmica de relações institucionais e interpessoais, né? Então, eventualmente, a gente pode ter, por exemplo, a gente pode concluir que daqui a pouco tem uma turma que a coisa está complicada e a gente vai compreendendo junto com toda a equipe que a gente tem, talvez, uma sobrecarga muito grande, né, naquele professor por uma série de outras questões e a gente talvez precise dar esse suporte. Então, esse trabalho ele pode se dar com qualquer ator, desde que seja compreendido amplamente o que está acontecendo para que se construa qual seria a melhor estratégia de intervenção, né? Pode passar, por gentileza. Simone? Pois não, já está no meu tempo? E isso, se tu tá puder bom. fazer uma fala de encerramento. Vou finalizar. Obrigada. Obrigada. Suporte e equipe, integrando a equipe pedagógica, participando dos debates sobre o processo de ensino e aprendizagem, promover espaços de diálogo, e isso agora, assim, no momento em que nós estamos, né, de pandemia e pós-pandemia, é mais necessário do que nunca, né? Nós tivemos uma reviravolta na vida de todos nós, enquanto sociedade, enquanto sujeitos, esse afastamento que foi feito da escola. Então, assim, espaços de diálogos, de escuta, de acolhimento para aquilo que se vive enquanto grupo, enquanto instituição educativa, é fundamental, né? Trabalhar promovendo a horizontalidade nas relações, numa perspectiva da inclusão social e da convivência com a diversidade, contribuir na compreensão e consolidação das competências e habilidades socioemocionais, escuta sensível e empática nas demandas da instituição, para que as ações realmente sejam efetivas, né, e promovam o bem-estar de todos, e o acolhimento, então, e reflexão sempre conjunta com a comunidade para a busca de soluções, né? Pode passar. Enfim, eu acho que dentro disso, né, muito obrigada, Nádia, pela colocação, tá? Enfim, é claro que o que a gente está trazendo aqui hoje, né, dentro da nossa proposta de um primeiro espaço, né, e de um primeiro momento de troca e de diálogo, é uma pincelada para que vocês possam começar a se familiarizar, né, com essa situação, para que vocês possam começar a entender, e como a gente falou, a gente poder abrir um canal de comunicação, né, porque com certeza, assim, os conselhos profissionais estão disponíveis para orientar em relação ao que nos compete, né, que é o fazer de cada uma das nossas profissões. Inclusive, para isso, no e-mail que foi enviado, né, para que vocês, com o ofício, né, de convite deste evento, foram encaminhados também alguns documentos, ou seja, foi encaminhado a lei, foi encaminhado o subsídio para a regulamentação da lei, foi encaminhado um link do livro Violência e Preconceitos na Escola, Contribuições da Psicologia, foi encaminhado um material que são referências técnicas para atuação do psicólogo na educação básica, e também foi encaminhado subsídios para atuação de assistentes sociais na política de educação. Esses documentos já foram encaminhados no próprio link, mas se vocês desejarem ou solicitarem, a gente pode depois também colocar no chat para a gente, né, algum e-mail, a gente também pode encaminhar novamente esses documentos e outros, como a minuta e outros que a gente possa ter para auxiliar vocês dentro desse processo, né? Espero, assim, apesar da fala, né, muita informação para pouco tempo, eu espero que tenha sido, pelo menos, assim, uma visão mais ampla, né, daquilo que a gente está propondo, e aí agora acho que eu passo, não sei, a palavra para o João, não sei se ele vai trazer alguma questão do chat, alguma coisa nesse sentido, que eu não estava acompanhando o chat, então, não sei, João, se temos algo. No chat, né, não houveram questões por enquanto, né, mas o pessoal pode se sentir livre para questionar alguma coisa, né, sobre a fala da Simone, umas apresentações, né, de algumas pessoas que estavam participando, dizendo de que município era. Eu só agora eu fechei aqui, deixa eu abrir de novo. Colocação do Henrique, né, o Henrique que é então psicólogo
né, da Secretaria Municipal de Saúde de Paverama. Né? Ele fez uma colocação em relação à fala da Jéssica, anteriormente, que diz, né, que o principal é trabalhar com a comunidade escolar e não burocratizar o tema chamando o agente externo. Né? Claro que todos têm a sua função, mas enfrentar o problema é incidir na cultura da organização escolar e no enfrentamento. Né? Essa foi a colocação, então, do Henrique sobre a fala da Jéssica. Agora ele também fez um questionamento ali, né? Como vocês projetam esse movimento do assistente técnico nas escolas, sendo bem pragmáticos? Né? Acho que talvez seria importante, nesses minutinhos finais, Simone, tu dar uma colocação a mais sobre isso. Não sei se a Jéssica quer começar, quer fazer algum comentário, já que a primeira colocação dele foi envolvendo o serviço social e depois eu complemento, pode ser? Ou como é que você quer fazer, Jéssica? Na verdade, né, de acordo com a colocação do colega ali, muitas vezes nas diversas políticas, não só na de educação, a gente burocratiza muito, né, e acaba transferindo essas demandas. Aquilo que está acontecendo na educação, aquela demanda acaba sendo transferida e aquelas pessoas acabam sendo setorizadas, né, na saúde, na assistência. Então, eu acho que é bem de ter esse olhar para que a gente possa olhar os indivíduos numa perspectiva de totalidade mesmo e unir esforços, assim, realmente, né, só para complementar, de acordo com a colocação dele, e acredito que, né, já estamos até atrasados na construção dessas práticas, então a gente precisa, né, implementar isso antes, porque os motivos são inúmeros, né, os afazeres, as tarefas também são diversas, então temos muito trabalho pela frente. Eu acho que contribuindo um pouco, qual o nome do colega que fez a colocação? Eu gosto de falar diretamente, enfim, né? Enfim, não anotei o nome, mas enfim, acho que contribuindo um pouco, assim, eu acho que a importância a gente já tem vários municípios que não esperaram a lei e que, por entender a importância e a necessidade desses profissionais compondo, né, a equipe de educação, já fizeram a inserção, né, dos profissionais. A nível prático, a gente tem, como a gente falou, a gente tem uma variedade enorme de características de municípios e de estados no nosso país. Então, eu acho que o primeiro ponto é cada município precisa olhar para o seu contexto, para a sua realidade, quantas escolas eu tenho, qual é o meu público, como é que eu posso me organizar. A nível prático, né, esse profissional precisa ser contratado se ainda não foi, né, preferencialmente por concurso público. Para isso, como a própria Jéssica trouxe, né, tem os recursos do Fundeb, né, que relacionados e que podem estar vinculados a isso, mas é uma realidade que cada município vai precisar se constituir. Assim, a gente tem município que se organiza constituindo uma equipe de profissionais e esses profissionais, eles trabalham com assessoria para a rede, então eles ficam lotados na Secretaria de Educação e fazem, e tem todo o conhecimento, né? Então, por exemplo, tem município que se organiza, tal profissional cuida da educação infantil, o outro da educação básica, o outro, né, do segundo segmento, ou então por ênfase, ou então por grupos de escola. Tem municípios que conseguem ter, assim, tem poucas escolas, então eles têm um profissional, municípios bem pequenos, né, que atendem aquela demanda. Já soube de um município bem pequenininho que tinha um profissional para cada uma das suas escolas, eram 2 escolas e tinha um profissional de psicologia para cada uma das suas escolas. Então, essa inserção é cada município que precisa pensar dentro da sua realidade e das suas necessidades. Porém, é fundamental que a contratação de profissionais dê preferência a profissionais que tenham o entendimento e a formação para saber trabalhar dentro do contexto escolar e educacional, né? Fazendo uma analogia muito simplória, mas assim, se você vai operar o seu joelho, você não vai procurar um
ginecologista, né? Você vai procurar um profissional que se especializou para aquilo que você está precisando. Assim, é uma analogia boba, simples, mas que eu acho que facilita muito, assim, o profissional que tem a formação e que está se apropriando e que se apropriou, né, do que é a educação e desses processos, obviamente ele vai saber olhar para essa realidade do município, fazer a leitura dessas instituições educativas e dessa comunidade, fazer o entendimento institucional daquele contexto e construir, junto com essa rede de ensino, o projeto de intervenção que mais seja adequado. Isso seria o ideal, né? Agora, para isso, o primeiro ponto de partida precisa ser dos municípios. Eles precisam abrir espaço, né, para que os profissionais, e agora precisam mesmo, né, porque é uma lei, então ela precisa ser regulamentada, ela precisa ser cumprida, só que é muito importante que eles abram esse espaço de uma forma que o profissional entre capacitado e também autorizado a fazer aquilo que lhe cabe fazer. Né? Eu não sei se eu consegui responder, espero que sim, mas de qualquer maneira teremos outros momentos, né? Eu acho que se vocês tiverem interesse para a gente poder compartilhar mais. Mais alguma questão? O que veio no chat era isso, Simone. Temos 5 minutos ainda, né? Acho que para as colocações finais, né? Sobre o evento, caso alguém ainda queira aproveitar esse momento. Eu também coloquei no chat alguns materiais que eu acho que podem servir de apoio, né, com base nos materiais técnicos do Conselho. Né. Também ficamos abertos às questões, né, vocês podem entrar em contato conosco, né, caso tenham alguma outra questão específica. Ok, então, assim, eu acho que enquanto se surgir alguma questão a mais no chat, João, você compartilha conosco, mas eu queria, então, passar a palavra para o Vinícius, né, que é o conselheiro presidente da Comissão de Educação, que aí ele faz algumas colocações finais, também pode contribuir com alguma outra informação que, eventualmente, na corrida, né, seja importante e a gente tenha deixado passar, e dar mais um tempinho também para alguma colocação do chat. Pode ser, Vinícius? Se apresente, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vai ser difícil trazer alguma consideração, porque foi tão completo e tão sensível a construção, né? Tá impecável, assim. Queria também só agradecer pelo núcleo da subsede, Jéssica, Jussara, a construção desse webinar, desse movimento todo, que é nova para nós, mexeu com a gente, assim, ainda está abalando as estruturas, ainda estamos repensando várias coisas, né? E que bom que está acontecendo. Né? Também queria registrar a presença da Silvana, que é a coordenadora do núcleo da Centro-Oeste, que também está aqui para... A gente está com essa ideia, está todo mundo olhando aqui para aprender e replicar e ter esse canal aberto. Né? Já vi que o Matheus também está aqui, outras pessoas da comissão, do conselho, estão aqui. Eu acho que é importante dizer que quando a gente faz esse movimento é para demonstrar uma preocupação de se fazer entender qual é o nosso fazer e também fazer um resgate de que existe uma série de políticas públicas, né? A Constituição ali de 88, o Sistema Único de Saúde, né? A LDB que democratiza ali, né? A educação, o sistema democratiza a saúde, né? Se eu não me engano, aí Jéssica me ajuda aqui, a política de assistência ali por 98, alguma coisa assim. Então, na década de 90 ali, o país ele começou a pensar as políticas de uma forma de rede, né? Então, quando alguma coisa não dá certo, vamos dizer assim, quando a gente pode dizer que essa rede não conseguiu se comunicar, alguma coisa não deu ali, falhou, né? Então, a gente é um convite de pensar também essa rede, essa interprofissionalidade, né? Que é essa geografia entre a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, né? Pensar que
os profissionais, quando eles são daquela política, eles são profissionais daquela política. Então, quando a gente está dizendo assim, o assistente social, quando ele está na política de educação, ele é um profissional de educação, né? Porque ele está apropriado das políticas de educação, né? Assim como o psicólogo também. Então, acho que é importante isso, assim, né? Na mesma época, da década de 90, teve os conceitos de intersetorialidade ali, que os olhares foram se multiplicando, enfim. Mas a década de 90 é algo que eu acho que é isso que a gente quer mostrar também. E aí me ajudem aqui, né, pessoal? Muito se articulou saúde e educação, né, na década de 90. Só que, naquela época, os profissionais da saúde começaram a dizer para a escola o que a escola tinha que fazer. E a educação varreu, assim, né? Tipo, não queremos isso. Hoje, a gente está num outro momento, né? E essas políticas entendem que é importante se articular, mas não com essa sobreposição, com essa hierarquização das relações, como se deu antes. Então, acho que isso é um aprendizado que eu acho que eu quero trazer aqui, que é um pouco que é esse movimento que a gente está fazendo desse webinar. Mostrar o nosso papel, a importância disso e que as relações precisam ser horizontais, assim, entre as políticas, né? Poder trocar junto nesse sentido. Quero dizer também, quero agradecer de novo, quero dizer que o Conselho está aberto a isso, né? Aberto para a gente poder conversar através por enquanto, como a gente está em pandemia, a gente está só por e-mail, tá, gente? Então, a gente manda e-mail para o Conselho, a gente responde, dá as orientações, né? Depois responde, marca a reunião. Estamos disponíveis aí para fazer, vamos replicar isso em outros momentos. Voltando, porque eu vou falando e vou me lembrando as coisas, voltando à questão da rede, a lei, ela, como a Jussara colocou no início, elas não vêm do nada, né? Muitos municípios no estado do Rio Grande do Sul, que a gente foi mapeando, assim, tem profissionais da psicologia e do serviço social na rede de educação, né? Então, ela vem para regularizar uma coisa que já acontece. Essa lei, ela tem um histórico de 20 anos, assim, de gestação, vamos dizer assim, e tem uma complexidade ali que ela foi desengavetada depois da questão do massacre de Suzano, né? Então, tem um clamor ali social para que se fale sobre saúde mental, que se possa pensar a rede, enfim. Ela foi desengavetada por causa disso. É isso que a gente tem que estar atento também, né? Ao mesmo tempo, com base nesse marco que foi o massacre de Suzano, foi uma questão de uma escola, enfim, várias pessoas morreram, né? Começou a surgir várias proposições legislativas e pedidos de serviços, municípios, enfim, para que a gente fizesse algo completamente medicalizante, né? Medicalizar é ignorar toda a complexidade da vida, né? Toda a rede, todo o contexto que se estava ali, né? Então, a gente também tem essa preocupação do tipo, por que a gente defende um profissional que seja capacitado, que te precisa de concurso público? Porque é uma coisa, tu tá inserido na política, entender a complexidade e fazer os pactos que tem ali. Outra coisa é só eu saber a coisa que está acontecendo, vou lá, distribuo o meu saber, faço a minha prática e vou embora. E isso aqui não é educação, né? Porque é descolado das políticas públicas, né? E promove uma desigualdade ali de pensamento, de olhar para toda a complexidade da vida. Então, é isso que a gente está se afirmando, assim, eticamente, está na nossa ética do fazer psi e do assistente social também, porque eu já conheço, né? A gente poder ter um compromisso com a vida das pessoas. As instituições estão aí para auxiliar no desenvolvimento das pessoas. E não é só um desenvolvimento, assim, em si, como a Simone falou, mas em relação ao social, né? Proporcionar subjetividades outras, proporcionar criações, invenção, vida, né? Para isso. Agradecer de novo, obrigado, acho que eu falei meus 5 minutos ou mais, e deixar aberto aí o canal, acho que Nádia pode colocar o e-mail do conselho para o pessoal poder ter e registro, enfim, e agradecer de novo o núcleo, os funcionários, né, todo mundo por esse momento, que tem sido tão difícil fazer rede, né, construir junto ultimamente, e que bom que essas coisas acontecem. No dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans também, né, tem que visibilizar essas pautas. É isso. Um grande beijo, obrigado, pessoal.
Obrigada, então, Vini, agradeço a todos e todas, assim, espero que quem esteja aqui tenha a oportunidade de replicar, né, essas informações, importante, né, que conhecimento circule, né, e agradecemos realmente de coração a presença, a participação e o suporte de todo mundo, né? E, se necessário, nos encontraremos, né, numa outra oportunidade, num outro momento. Muito obrigada, Jussara, muito obrigada, Jéssica, Vinícius, núcleo, comissão, funcionários, Nádia, colegas, municípios, né, participantes, muito obrigada a todos. Até uma próxima, então.